Boa tarde. Bom final de dia para todos nós, né? Pelo horário, mas está tão lindo lá fora. E vamos absorver ao máximo, então, esse dia lindo e esse nosso encontro. E desta forma, mais uma vez, convidamos a todos para juntos mentalizarmos Jesus nos envolvendo desta maneira, com muita paz, com muita harmonia interior, nos preparando assim para ouvirmos hoje no nosso encontro, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, o tema Bênçãos da Imortalidade. Desta forma que todos nós consigamos absorver mais uma vez os fluidos positivos e as bênçãos que esta casa sempre nos proporciona e sairmos tranquilos, porque vamos ouvir mais uma vez uma das mensagens que Jesus nos deixou. Obrigada, queridos irmãos, muito obrigada por este momento. Que assim seja. Certa vez, Divaldo Franco, numa das suas palestras maravilhosas sobre a imortalidade, na cidade de Montreal, ele começou a palestra com uma frase que deixou todo mundo intrigado. Ele chegou dizendo assim: eu não creio na imortalidade. Aí todo mundo se olhou, como assim? Divaldo Franco, lá do Brasil, famoso, que veio falar sobre a imortalidade da alma. Como que ele não acredita? Aí depois que ele parou e viu que todo mundo ficou com os olhos incrédulos daquilo que ele havia dito, ele disse assim: eu não creio na imortalidade, eu sei que ela existe. Porque o verbo crer, muitas vezes você crê agora, mas mais para frente você não crê. E quando que você sabe que existe a imortalidade, é porque realmente ela existe. Então, ele quis dizer, a imortalidade existe sim. Nós temos vários exemplos na Bíblia, uma delas é a ressurreição do Mestre Jesus. Ah, mas ele era o Mestre, ele ressuscitou. Mas ele teve várias aparições que ele fez, que está no decorrer da Bíblia. Assim como vários espíritos que apareceram no decorrer da humanidade, que estão relatados em livros, e não só nos livros espíritas. Nós somos imortais. Nós não somos eternos. Eterno é Deus. Mas qual a diferença? Eterno porque Deus é criador de tudo. Não teve o início e o fim. Enquanto que nós somos imortais porque nós tivemos um início, nós somos criados. Estamos vindo ao longo de nossas jornadas de reencarnação a reencarnação. O que morre mesmo, amados irmãos, é o corpo físico, porque ele tem um tempo. Nós somos formados de células, de energia, de átomos. E eles, desde que a gente nasce até no momento que a gente morre, o corpo físico, as nossas células vão morrendo e vão nascendo, vão morrendo. Só que vai chegar um momento que elas vão começar a diminuir essa transformação de vida, de energia vital, e vai diminuindo, diminuindo até o desencarne. Como a gente pode observar, tudo no universo se transforma, mas nada se acaba. Tudo se transforma. E por que nós não seria diferente? Por que nós seria diferente? Vários filósofos no mundo inteiro, antigos inclusive, diziam: eu penso, logo existo. Então, não é o corpo só que pensa, é o espírito, é a alma, é nós. E nós somos imortais.
Certa vez, também Divaldo Franco, numa sua palestra, ele contou uma história de um casal que diziam que tinham visto, nas épocas dos primórdios, eles tinham se deparado com a morte. Era uma lenda que a morte vinha, batia na porta e dizia: olha, tal dia, tal hora eu venho buscar o fulano de tal. Só que na época eles mandavam telegrama. E tinha um casal recém-casados, felizes, estavam em lua de mel, parceiros, que alegria. Mas o homem recebeu um telegrama da morte. E a mulher, quando viu aquele telegrama, ela pensou: eu vou ler esse telegrama, e dependendo do que tiver, eu vou esconder, não vai acontecer. Ela leu e viu o que era. Aí o que ela fez? Deixou ele exatamente como tinha, como se não tivesse sido aberto, deixou em cima de uma fruteira e disse: lá vai ficar. E não mostrou para o marido. Dali um tempo o marido chegou e ela contou a história. Ele disse: então eu vou morrer. Que pena, vamos nos deixar. Ela: não, eu vou ludibriar a morte. Aí chegou na data e no dia, e ela disse: vai embora, foge, vai para bem longe e fica disfarçado, porque quando a morte vier aqui, eu vou dizer que não foi lido o telegrama. E a morte chegou, bateu na porta, e ela disse: oi, o que está fazendo aqui? Conforme o telegrama, eu vim buscar o fulano de tal. Mas que pena, ele não se encontra. E a gente nem sabia, esse telegrama está ali, ó. Ele nem olhou, ele nem abriu. E a morte ficou muito magoada. Poxa vida, não deu certo dessa vez. Tá bom, então diga que tinha uma lenda que dizia que quando a morte não conseguia, naquele momento da data do telegrama, ele voltaria dali 10 anos. Então, avise o seu esposo que daqui a 10 anos, nessa mesma data, nesse mesmo horário, eu estarei aqui. Enquanto isso, nesses 10 anos, ele pode viver à vontade. Ela: beleza, conseguimos ludibriar a morte. Aí a morte foi para uma praça lá, estava meio chateada, assim: mas como é que eu não consegui levar a alma daquele senhor? E naquele meio tempo, quando ele fugiu da casa, o rapaz, né, o marido, teve a brilhante ideia: vou me disfarçar. Vou rapar todo o meu cabelo, vou ficar careca e vou me fingir de mendigo aqui na praça. E a morte lá, bem chateada, diz: poxa vida, não consegui levar quem eu queria. Mas olha aquele mendigo careca, eu vou aproveitar a deixa e vou levar ele no lugar então. Moral da história: ele levou quem tinha que levar. Todo mundo tem sua hora, todo mundo tem o seu momento certo. E a morte não é o fim. Fim do corpo físico, que se transforma ou em pó, ou cinzas, volta ao barro. Mas o espírito vive. Nós somos imortais. No livro dos Espíritos, nas perguntas 23 e 76, a 23, Kardec pede para os espíritos: o que é espírito? Mas o espírito, letra minúscula, aquele espírito, o que é a consistência, o que é um espírito? E eles dizem, respondem os mentores espirituais, que é o princípio inteligente do universo. É um princípio inteligente. A mesa é o princípio da matéria. O espírito é o princípio inteligente. Mas vamos, com todas aquelas explicações dos espíritos, lá na pergunta 76, a Kardec pergunta: que definição pode se dar dos espíritos? Aí, na questão de individualizado, o espírito com letra maiúscula. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material.
por todo o universo, não só aqui na Terra. E cada um no seu grau de evolução. Mas por que ganhamos o corpo espírito, o corpo físico? Por que reencarnamos? Por que estamos aqui, muitas vezes sofrendo mazelas no nosso dia a dia, muitas vezes tendo tristezas, outras vezes alegrias? Porque assim como um carvão que se transforma num diamante, e ele tem que passar por todo um processo, ser todo lapidado para chegar a um diamante, nós também somos assim. Nós temos a alegria de estarmos encarnados e ter a oportunidade de aprendermos. Às vezes nós vamos rir nas vitórias, chorar nas derrotas, mas tudo é aprendizado. E também sabendo que nós não vamos morrer, que a gente vai continuar vivendo, mesmo sem o corpo físico, em espírito, que a gente faça o nosso melhor no nosso dia a dia, para termos um desencarne tranquilo, para termos alguém amado lá do outro lado nos esperando e nos recebendo. Que a gente possa ter a certeza que a gente fez o nosso melhor. E se não melhorarmos, vamos tentar cada dia ser um pouquinho melhor, nem que seja nas pequeninas coisas. Ser mais caridosos, perdoar mais, amar mais, ser mais indulgentes, mais pacíficos. Não é fácil? Ninguém disse que é, mas nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para sermos melhor. Tudo faz parte de um aprendizado. E o mais importante é sempre sabermos que temos alguém que cuida da gente, que nos ama acima de tudo, que é Deus. E nossos mentores espirituais estão sempre do nosso lado. Só que o mentor não pode te abraçar e te carregar no colo porque você tem seu livre-arbítrio. E se daqui a pouco você não pensa com amor, não pensa com carinho, não faz aquilo que realmente tem que fazer com amor, ele não consegue chegar perto. Então, que possamos ajudar o nosso mentor a nos ajudar. Quando vem um pensamento negativo, afasta. Ai, não estou conseguindo afastar? Faz uma oração, canta uma música, pense em algo alegre, pense num ambiente bonito. Ame, se ame. Goste de você, cuide da sua saúde física, mental, emocional, porque você cuidando de você, você consegue cuidar dos outros também. Cuide dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes, da mãe, do pai, do vô, da avó, do filho e da filha. Quanto é bom, às vezes, a gente ouvir, você me ajudou. Às vezes até uma palavra amiga para um colega de trabalho que está triste, que está desorientado. E quando você perder alguém, veja, não é perder, é se separar momentaneamente. Mas quando você tiver alguém que desencarnou recentemente, um irmão, um amigo, um pai, uma mãe, tenha certeza que eles estão vivos, em espírito, em alma. O corpo pereceu, mas eles vivem. Muitas vezes vocês vão sonhar com eles, sim, porque é uma maneira de se encontrar no desdobramento. Quando sonhamos com os nossos entes queridos, é porque a gente esteve lá, a gente conversou com eles. Pode ser que a gente não se lembre, mas a gente sabe aqui no coração. E quando a gente desencarnar, quem que vai estar nos esperando? Agora, se a gente não agir de forma correta, se a gente não amar, se a gente não fizer a nossa parte, não fizer caridade, não ajudar ninguém, nem nos ajudar, nem nos amar, aí vai ser difícil, até mesmo para as pessoas que mais nos amam, nos procurar e nos ajudar lá do outro lado. Uma história bem rapidinha, que também foi contada por Divaldo Franco. Isso realmente aconteceu lá na Bahia, na casa que Divaldo Franco cuidava e ajudava, né? Na mansão das crianças lá que ele ajudava. Um dia ele estava fazendo trabalho, ele estava lá fazendo as palestras e estava fazendo atendimento. Divaldo Franco, há muitos anos antes de ele adoecer, ele fazia atendimento na Bahia. E ele estava atendendo várias pessoas desesperadas, tal.
E tinha filas, imagina todo mundo querendo uma palavra amiga, ouvir algum conforto, receber uma psicografia de algum ente querido. E chegou uma conhecida dele, que era a corretora dele, corretora de imóveis, e quis passar na frente de todo mundo. Ai, porque eu tenho uma mãe aqui desesperada, ela perdeu um filho de forma trágica, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele disse, olha, irmã, tem que ficar na fila, não é justo. Tem muita gente aqui que está horas e horas aguardando e não tem o que fazer. Ah, mas ela precisa, todo mundo aqui que está aqui precisa. Cada um no seu momento certo. E ela foi para a fila com aquela senhora junto, meio indignada, mas foi. E aí, no decorrer do tempo, lá pelas 2h30 da manhã, 2h30 da madrugada, quando chegou a vez dela ser atendida, porque existia muita gente lá. E aí ela trouxe essa mãe, e essa mãe dizia, Divaldo, eu perdi meu filho com 16 anos, ele foi brutalmente assassinado. Aquele assassino que matou meu filho, que eu odeio, e não sei o quê. Aí Divaldo disse assim para ela. Quando ele ia foi falar uma palavra, ele viu a mentora dele, a Joana de Ângeles, que fez do lado dele e disse, diga para ela que ela está de parabéns. Ele estranhou, aí ele disse para aquela senhora que tinha perdido o filho de forma trágica, meus parabéns. E a senhora deu, como assim? Eu sou a vítima. E aí vem a intuição para ele. A senhora é a mãe da vítima. O seu filho desencarnou por um resgate. Mas e a mãe do filho que matou seu filho? O seu filho não morreu. Ele está desencarnado. O corpo pereceu, mas o espírito vive. Mas o filho da mãe que matou, o desespero dessa mãe de ver o seu filho perdido, provavelmente vai para uma cadeia, vai passar por todo o tormento. E ela ficou pensando naquilo. Nisso, o Divaldo olhou e disse que estava vindo o filho dela, em espírito, acompanhado de uma senhora de idade, que era a avó materna, que era a mãe daquela senhora que estava sofrendo. E aí ele disse assim, aqui está seu filho. E o seu filho está muito bem. Ele está se recuperando aos poucos, ele levou um tiro no peito e na cabeça. E ela, sim, levou um tiro no peito e na cabeça. Aí ele disse assim, e ele está acompanhado da avó dele. Aí a avó disse o nome dela e ele falou, a fulana de tal está aqui e diz que está amparando o neto dela com todo amor. Aí a mulher chorou. Nossa, meu Deus, a minha mãe. E ela não tinha dito nada para Divaldo. Mais provas da imortalidade, né? Aí nisso, o que aconteceu? Divaldo teve a intuição de escrever uma carta que o rapazinho que tinha desencarnado queria deixar para a mãe. E o rapaz botou agradecendo a mãe, mãe, agradeço por tudo que você fez na minha vida, tive que desencarnar, estou bem, estou sendo cuidado pela minha avó, peço que perdoe o meu amigo que me deu um tiro, ele era bem meu amigo e continua sendo, eu tenho muita pena dele, peço que cuide dele e perdoe, porque foi a droga, não foi ele, ele estava drogado e no meio das drogas a gente discutiu e ele acabou com a minha vida terrena. Mas ajude ele e ajude a mãe dele, que a mãe dele está sofrendo muito. Aí nisso, Divaldo disse que terminou o atendimento, deu o livro, o evangelho para aquela mãe e aquela mãe partiu. Dali um tempo ela voltou. Voltou com a mãe do assassino. E a mãe do assassino chorava copiosamente. Aí voltou de novo o espírito do rapaz. Melhor do que ele já tinha visto antes, bem melhor, dizendo que agradecia que elas estavam ali e que muito em breve o filho dela ia se redimir, ia melhorar e ia ajudar muita gente, assim como ela. Resultado, amados irmãos, o rapaz
cumpriu a pena, porque ele era de menor, cumpriu a pena até a maioridade, se redimiu, largou as drogas, estudou e foi ser um psicólogo voltado para ajudar as pessoas nas drogas. A mãe do rapaz que foi assassinado, ela tinha dinheiro, ela abriu uma clínica para drogados em Salvador para ajudar aqueles que não têm dinheiro para pagar para tirar das drogas. Tudo, tudo tem um porquê. Tudo nessa vida tem um motivo. Então não ficamos tristes. Vamos ficar alegres porque nós temos vida, nós temos saúde, nós temos amor, nós temos fé e sabemos que nós somos todos imortais. Essas são as bênçãos da imortalidade. Que todos possamos sempre ter muita fé em Deus e saber que Ele está sempre do nosso lado. E façamos a nossa parte. Praticamos o bem o máximo que a gente puder praticar. Porque somos imperfeitos, né? Mas vamos fazer o nosso bem, a nossa parte. E assim contribuir para que a nossa passagem terrena deixe as nossas marcas no mundo, as marcas do bem. Esta era a mensagem que tinha para passar para vocês hoje, amados irmãos. Depois vamos fazer a oração aqui, a oração final de encerramento. E aí os que quiserem o passe, que vai ser dado passe aqui na sala, aos poucos a gente vai chamando vocês e vocês vão tomar passe. E os colaboradores, amigos e colegas vão ajudar a dar passe a todos vocês. Vamos lá agora orar. Mentores espirituais, de infinita bondade e sabedoria, que nos ajudam, que nos auxiliam no nosso dia a dia, que possamos continuar sendo amparados, consolados e que possamos seguir as nossas vidas de forma melhor possível. Agradecemos ao exemplo do Mestre Jesus, o exemplo que deve ser seguido. Agradecemos ao Pai Maior que está sempre nos protegendo e nos amparando. Que seja sempre feita a vontade de Deus Todo-Poderoso a todos os espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que seja sempre a sua vontade, sempre. E que assim seja.